Boa noite, povo de Deus, paz e bem. Acho que a internet do Rodrigo caiu, mas a gente dá um jeito, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o meu óculos. Vamos resolver essa questão da luz. Eu tô com muita luz na testa, mas vamos assim mesmo. Então, pessoal, a internet do Rodrigo não tá muito boa, né? Acho que a dele caiu também, a minha caiu, a dele caiu, né? Mas sempre temos um plano B as nossas lives. Então, para aproveitar o nosso tempo, o tempo que vocês estão aí nos esperando, nós vamos falar na live de hoje sobre a dimensão litúrgico-catequético na vida da igreja. A dimensão da liturgia, catequese e liturgia. Então, aquela ruptura que aconteceu no século V, a partir do século V, que hoje nós estamos tentando fazer com que volte essa união da liturgia com a catequese, nós vamos entender na live de hoje sobre a importância da liturgia, a dimensão litúrgico-catequética na vida da igreja. Quando nós temos um conhecimento sobre o que realmente é a liturgia, então as pessoas vão entender melhor o que realmente é viver a ação litúrgica, o que é realmente participar da Santa Missa. E é isso que nós vamos aprender hoje. Esses materiais depois eu vou salvar em PDF para vocês e vocês vão receber o material dessa live lá no canal oficial do quadro de catequista para catequista. Vou tirar um pouco da luz da minha cara porque eu não enxergo muito bem, com muita luz pior fica. Então vamos lá. Esse material eu vou salvar em PDF, vocês vão acessar ele depois. O link do nosso canal oficial se encontra na descrição do YouTube, tá bom? Então vamos lá. A Sacrosanto Concílio número 2 diz o seguinte para nós. Não sei se você já estudou, já leu a Sacrosanto Concílio, mas vamos entender um pouco o que é a ação litúrgica. Lá na Sacrosanto Concílio vai dizer: a liturgia pela qual, especialmente no sacrifício eucarístico, se opera o fruto da nossa redenção, contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja, que é simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação presente no mundo e toda a vida peregrina. Olha só, lá no número 2 da Sacrosanto Concilium, vai nos mostrar que aquilo que nós escutamos na ação litúrgica e aquilo que nós vivemos na ação litúrgica, nós precisamos manifestar na nossa vida pública, ou seja, a partir dessa experiência de fé que nós temos na ação litúrgica, nós precisamos testemunhar esse mistério de Cristo, onde nós estamos inseridos. Por isso que é importante, a própria Sacrosanto Concilium vai nos dizer, a nossa participação ativa, plena e consciente da fé. Porque é justamente na ação litúrgica que se opera a nossa redenção. E ainda no número 2 da Sacrosanto Concílio vai dizer o seguinte: a liturgia, ao mesmo tempo que edifica os que estão na igreja, em templo santo do Senhor, em morada de Deus no Espírito, até a medida da idade e da plenitude de Cristo, robustece de modo admirável as suas energias para pregar Cristo e mostrar a igreja aos que estão fora, como sinal erguido entre as nações, para reunir à sua sombra os filhos de Deus dispersos, até que haja um só rebanho e um só pastor. A ação litúrgica, ela nos edifica. Ela nos edifica no Senhor pela ação do Espírito Santo. Olha só. E ao mesmo tempo que a ação litúrgica nos fortalece, nos coloca dentro do mistério salvífico, ela também nos convida a pregar Cristo para aqueles que estão fora. Por isso que é muito importante nós prestarmos atenção na bênção final, quando o padre ou o diácono fala: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
esse mesmo id é o id narrado no Evangelho de São Mateus. É como se dissesse: ide e fazei discípulos entre todas as nações. Por isso que é muito importante nós termos a consciência do que realmente é a ação litúrgica, e dentro dessa consciência eu estar de corpo e alma na ação litúrgica, porque justamente como a Sacrosancto número 2 vai dizer, a ação litúrgica ela opera em nós o mistério da redenção e ao mesmo tempo nos dá a força necessária para pregar ou mostrar Cristo para aqueles que estão fora. Ou seja, não dá para eu participar da missa e sair da mesma forma que eu entrei. Porque é justamente esse anúncio que nós faremos após essa experiência de fé dentro da ação litúrgica, nós vamos anunciar esse Cristo, testemunhar esse Cristo e buscar, meios para que aquelas pessoas que estão fora, os filhos que estão dispersos, possam se tornar um só rebanho e um só pastor. Por isso que nós vamos entender que na ação litúrgica é Cristo que se faz presente. É Cristo que está presente no meio de nós. É Cristo que está conosco. É Cristo que se doa por inteiro na ação litúrgica. E aí lá no número 7 da Sacrosancto Concilium vai dizer o seguinte: Cristo está presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Olha só. Está presente no sacrifício da Santa Missa, quer na pessoa do ministro, o que se oferece agora pelo ministério sacerdotal. É o mesmo que se oferece na cruz. Na ação litúrgica, quando nós olhamos para o presbítero, para o sacerdote, nos recordemos do mesmo Cristo que estava presente na cruz, agora está ali no ministro, no sacerdote. E quem vai dizer isso não sou eu, é a Sacrosancto Concilium número 7, que vai dizer: Cristo está presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas, está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro. Aí a Sacrosancto Concilium vai continuar dizendo para nós o seguinte: quer sobretudo nas espécies eucarísticas. E para nós, catequistas, principalmente para nós, é muito importante nós deixarmos isso muito claro para os nossos catequizandos. Por isso que é importante nós compreender cada um dos nossos catequizandos, o seu nível de compreensão sobre a fé e como ele está amadurecendo nesse caminho de fé, para que quando este catequizando participar da Santa Missa, ele possa entender que ali, diante do altar, não é mais o padre fulano, o padre cicrano, mas é o próprio Cristo que está presente. E ali, no pão e no vinho, que não é mais pão e nem é mais vinho, é o corpo e sangue de Cristo, é onde Cristo se doa e se faz presente por inteiro. Por isso que a Sacrosancto Concilium vai nos dizer que é importante uma catequese litúrgica para que as pessoas entrem na ação litúrgica não como telespectadores ou desconhecidos num espaço sem entendimento, mas que as pessoas tenham consciência que ali é um espaço sagrado, que não existe espaço para espetáculos, para cochichos, para distrações, para ficar conversando, porque eu estou dentro do mistério de Cristo. E cada um dos batizados precisam viver esse mistério plenamente na ação litúrgica. E ainda na Sacrosancto Concilium vai nos dizer, ainda no número 7, está presente na sua palavra, pois ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Ele que prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Olha os momentos, cada um dos momentos que Cristo se manifesta para nós que estamos na ação litúrgica, na sua palavra, se faz presente por inteiro no corpo e no sangue, no pão e no vinho,
Ele se faz presente na palavra que é proclamada. Ele que se faz presente também quando nós rezamos e cantamos, e como vai nos dizer o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou no meio dele. A ação litúrgica, Cristo está no meio de nós. Por isso que quando o padre fala, o Senhor esteja convosco, nós respondemos com convicção, com fé. Ele está no meio de nós. Se Cristo está no meio de nós, nós precisamos agir e nos portar, nos comportar como seus discípulos. Alguém que escuta atentamente a sua palavra e que essa palavra entre pelos meus ouvidos e possa tocar o meu coração. Que essa palavra também transforme a minha vida e ao receber o corpo e o sangue de Cristo, eu possa entender que agora, como vai nos dizer São Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo estar presente em mim, eu não posso mais ser a mesma pessoa. Eu não posso mais agir como a mesma pessoa. Porque Cristo se doa por inteiro para ser alimento do corpo e da alma. De que forma nós hoje, e nós estamos às vésperas da Semana Santa, de que forma nós estamos vivendo esse mistério de fé, de que forma nós estamos acolhendo essa palavra, de que forma nós estamos acolhendo o Cristo que se faz presente. E de que forma eu estou anunciando. Eu acho que quase toda live eu repito as frases de São Francisco de Assis, né? Evangelize sempre, se preciso use palavras. Tome conta da sua vida, pois talvez seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Ainda sobre a Sacro Santo Concilium, que nós estamos usando como fonte principal, diz o seguinte, lá no número 10. Eu estou falando todos os pontos para vocês entenderem que não são falas unicamente minhas, mas são a partir dos documentos da Igreja. Diz o seguinte: a liturgia, por sua vez, impele os fiéis, saciados pelos mistérios pascais, a viverem unidos no amor. A liturgia nos convida, nos impulsiona a vivermos unidos no amor. Por isso que os documentos, principalmente os mais atuais, sempre vêm falar da importância da comunidade. Catequese e comunidade precisam caminhar juntos. A catequese, a comunidade precisa estar junto com a catequese. A comunidade também precisa ser lugar de evangelização. Olha quantas coisas a catequese hoje, os documentos vêm mostrando a importância dessa comunidade. Por quê? No processo catequético que nós vamos fazer com os nossos catequizandos e os pais dos nossos catequizandos, as pessoas de modo geral, nós esperamos que, ao concluir, entre aspas, esse itinerário catequético, eles possam realmente entenderem o sentido da comunidade cristã. Toda essa catequese ela precisa levar uma experiência comunitária que começa a partir de mim e o grupo de catequistas ou a comunidade de catequistas. Porque a nossa grande dificuldade, uma diante de tantas dificuldades, é justamente fazer com que as pessoas entendam que não é porque eu concluí aquele itinerário catequético que agora eu não preciso mais estar na minha comunidade, eu não preciso mais participar da comunidade. Então, ele precisa entender que a catequese é o primeiro passo. E o segundo passo, depois de ter recebido esse sacramento, é a pertença a uma comunidade cristã. Rodrigo, eu estou clicando aqui para te aceitar e fica como se tivesse aceitado, mas não está indo. Não sei se está chegando aí como aceitado ou não, mas eu estou clicando e aí fala que está solicitando, né, para você entrar, só que não está indo. Que estranho. Cliquei aqui 2 vezes e não está indo. Espera aí. Ó, tô clicando aqui para te aceitar e aparece que clicou para aceitar e não está aceitando. Continuando, então ele vai reiniciar aqui. Vamos lá. Então,
a liturgia, ela nos convida, nos interpela, né, a vivermos unidos no amor. A vivermos unidos no amor. E se nós olharmos, por exemplo, e meditarmos os evangelhos de São João fala muito da importância da vida comunitária da fé. E aí ele vai falar, né, se você diz que ama a Deus, mas quem você não vê, mas você não ama o seu irmão, você é mentiroso. Se você diz que ama a Deus, mas está distante da comunidade, então você também é mentiroso. São João vai falar muito dessa importância da vida da comunidade a partir da lógica do amor. E aí, ainda na Sacro Santo Concílio, número 10, vai dizer, né, pede que sejam fiéis na vida a quanto receberam pela fé e pela renovação da aliança do Senhor com os homens e mulheres na Eucaristia. E aquece os fiéis na caridade urgente de Cristo. Da liturgia, pois, em especial da Eucaristia, corre sobre nós como da sua fonte a graça e por meio dela consegue os homens com total eficácia a santificação em Cristo e a glorificação de Deus, a que se ordenam como a seu fim todas as outras obras da Igreja. Ou seja, toda a experiência da ação litúrgica nos convida a esse mergulho no mistério de Deus, a esse mergulho no mistério de Cristo, a esse mergulho e essa glorificação de Deus. E por isso que, tendo participado da ação litúrgica, agora nós temos que dar testemunho da nossa fé. Testemunho da Igreja de Cristo. Testemunho. E como falta hoje nós resgatarmos essa compreensão. Agora, e tem até uma música, talvez que vocês conheçam, né? O pessoal da nossa idade, né? O pessoal que é mais experiente. Tem uma música que fala assim, agora que a missa termina, começa a nossa missão. Não sei se vocês já conhecem essa música ou já cantaram essa música. Mas é justamente quando a missa termina, agora começa a nossa missão. Agora nós precisamos viver esse ide que nos foi anunciado na Santa Missa. Agora nós precisamos dar o testemunho de Cristo conforme nós aprendemos na Santa Missa. Nós precisamos agora sermos outras pessoas. Não dá mais para ser a mesma pessoa após ter recebido o corpo e o sangue de Cristo. Nós precisamos dar testemunho, ser sinal da Igreja de Cristo no mundo. E aí nós temos o calendário litúrgico. Eu queria mostrar para vocês, só que não tem como compartilhar para vocês aqui a tela do computador, porque eu estou com o computador do lado e o celular do outro. Mas vocês vão receber esse material e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós temos o calendário litúrgico, e o calendário litúrgico ele vai nos introduzir no mistério de Cristo. O calendário litúrgico ele vai nos propor essa experiência de fé. Desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua paixão, morte e ressurreição. Ele vai nos conduzir nesse crescimento de fé. Então, o dia de Cristo, o dia que é Cristo, que é o que nos apresenta o calendário litúrgico, constitui o tempo litúrgico. Qualquer pessoa que siga oferece-se a ele, junta-se ao seu sacrifício. Vivente com todo o seu coração, faz o trabalho de Deus, ou seja, faz a liturgia. Qualquer pessoa que busque viver o ano litúrgico, né, que acompanha a liturgia diária, a liturgia dominical, vai percebendo que pedagogicamente a Igreja vai nos oferecendo formas de crescer na fé. A Igreja vai nos oferecendo formas de construir a nossa maturidade cristã. E aí nós vamos acompanhando esse tempo litúrgico e vamos andando também com Jesus Cristo e a Igreja e vamos entendendo o sentido na nossa fé. Por isso que é muito importante, eu não sei se vocês fazem isso quando estão participando da Santa Missa. Até um tempo atrás eu não tinha essa concepção de olhar para cada tempo litúrgico e perceber que em cada domingo, cada ação litúrgica, eu dava um passo rumo à vida em Cristo. Eu dava um passo rumo à maturidade cristã.
Agora nós estamos no tempo quaresmal, já chegando no final. De que forma eu mergulhei nesse mistério de Cristo? De que forma esse tempo litúrgico ele me propôs um tempo de purificação, de conversão? De que forma eu acompanhei Jesus Cristo nesse tempo quaresmal, vivenciando com Cristo as tentações, as dificuldades, as perseguições, as alegrias, que nós tivemos também um tempo de alegria dentro desse tempo quaresmal, e de que forma eu estou caminhando, crescendo na fé. São Francisco de Sales, ele vai dizer que o tempo litúrgico ele vai nos ajudar, ele vai nos fortificar para todo o resto do ano litúrgico. Porque nós vamos viver esse mistério de Cristo e a partir dali nós vamos buscar forças para corresponder todas as realidades que nós vamos encontrando, todas as dificuldades que nós vamos encontrando. Por isso que o tempo quaresmal é aquele tempo de nos fortificar na vida de fé, na vida de oração. E a igreja vai nos oferecendo isso, as vias sacras, os textos, as meditações. A própria ação litúrgica nos convida a olhar mais para o nosso interior. Nós iniciamos o período quaresmal com a quarta-feira de cinzas, onde nós somos convidados a não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração. Somos convidados a abrir o nosso coração para vivenciar esse período forte da nossa fé. Continuando aqui. E o tempo e o espaço litúrgicos foram fixados especialmente na cruz, a qual dirige-se para olhar para o Senhor. Os tempos, eles foram fixados a partir da cruz, porque o tempo litúrgico, ele me convida a olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. É esse o convite do tempo litúrgico. Como iremos restaurar a percepção do tempo litúrgico? Como nós olhamos para o tempo litúrgico? Quando nós olhamos para o próprio Cristo, que é o princípio, o fim, ou seja, o alfa e o ômega, aquilo que nós vamos celebrar nas próximas semanas também. Entendendo que Cristo, ele precisa ser o começo, o meio e o fim de tudo. Olhar para o tempo litúrgico e enxergar o tempo litúrgico é olhar para o próprio Cristo. É olhar para a vida de Cristo. E aí, olhando para Cristo, que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, nós vamos entender justamente o que é viver em Cristo. O que é viver a partir de Jesus Cristo. O que é ter atitudes cristãs. O tempo litúrgico nos convida a olhar para Cristo e sermos um outro Cristo. A evangelização de hoje, ela precisa, assim como no tempo de Jesus, ser uma evangelização por meio de obras e palavras, para que as pessoas possam olhar para nós e falar: aquele sim é um verdadeiro cristão, é uma verdadeira cristã. Por isso que a igreja ela celebra a cada ano a redenção realizada por Jesus, começando pelo domingo, o dia da semana que pega o nome do Senhor ressuscitado, até culminar com a grande solenidade da Páscoa anual. Cada domingo nós vivemos essa paixão do Senhor. Essa paixão, essa ressurreição, nós trilhamos esses caminhos com o Senhor. Mas no tempo anual, do tempo da Páscoa, nós somos convidados a viver de maneira ainda mais plenas. E aí, o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1163, vai dizer o seguinte: mas não são todos os mistérios da vida de Cristo que se resumem e se fazem presentes. Em que sentido? Se Cristo é contemporâneo a todos os homens em cada época, as suas ações como Filho de Deus, não são os fatos passados, mas atos presentes, sempre presentes em todos os tempos, com todos os seus méritos, que por isso trazem a salvação a todos os que fazem a memória. Não são fatos passados. Aquilo que nós vivemos na ação litúrgica
não são fatos passados, mas se faz presente neste tempo. Neste tempo, no aqui e no agora de Deus. Se faz presente nesse tempo, como vai nos falar o Catecismo da Igreja Católica. Então, quando nós estamos reunidos na ação litúrgica, nós precisamos entender que nós estamos inseridos no tempo de Deus, na ação salvífica de Deus, que se faz presente no meio de nós, que busca a nossa edificação. E aí nós vamos olhar o tempo litúrgico como um tempo que me introduz ao mistério. Eu não sei se vocês... Aqui eu não tenho a agenda da Pensamento Lúdico, mas eles fizeram uma agenda bem pedagógica do que realmente é o ano litúrgico. O ano litúrgico que começa fazendo com que eu possa crescer a partir de Cristo. Cristo é o centro e eu posso, nesse dinamismo, mergulhar nesse mistério e a partir desse mergulho sair para anunciar. Por isso que, quando nós olhamos o ano litúrgico como agentes pastorais, como pastoral de catequista, não pastoral de catequese, mas de catequista, nós precisamos fazer com que os nossos catequizandos, principalmente os nossos adolescentes e jovens, tenha compreensão do sentido sagrado da Santa Missa. Volto a repetir, a nossa dificuldade hoje, diante de tantas dificuldades, é fazer com que os nossos catequizandos, tendo recebido o sacramento, permaneçam na catequese, porque eles tiveram uma experiência querigmática, uma experiência mistagógica, e agora eles querem diariamente se alimentar dessa fonte, que é o Cristo, e a partir daí nortear toda a sua vida. E aí nós vamos entender que a comunidade precisa ser um lugar olhado como casa dos cristãos, casa do acolhimento, casa da palavra. Então, a comunidade, casa dos cristãos, na qual os discípulos escutam a palavra de Deus, acolhem essa palavra, acolhem no seu coração e possam praticar essa palavra. Eu costumo dizer que a nossa maior dificuldade hoje não é evangelizar os que estão fora, é evangelizar os que estão dentro. Porque é muito difícil você evangelizar alguém que acha que já está evangelizado. Por exemplo, quando nós falamos, olha, toda a comunidade é lugar de catequese, de evangelização, fala isso para as comunidades, para as pastorais da tua comunidade, os movimentos. Olha, vocês também são catequistas, vocês também precisam evangelizar. Poucos vão aceitar esse questionamento. Ou falar, olha, a tua pastoral precisa ser lugar de catequese. Porque a catequese deveria começar em casa, mas hoje tem começado ali no espaço catequético. Ela vai dar continuidade nas pastorais. A catequese ela vai dar continuidade nos movimentos. Pastorais e movimentos precisam evangelizar aqueles que estão dentro para realmente ser uma igreja em saída. Esse é um dos pontos que nós precisamos repensar na nossa ação evangelizadora. Por isso que o documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, e o documento 100 da CNBB, Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, ele vai trabalhar esses pontos, fazendo com que nós possamos entender que as pastorais não podem ser separadas, mas devem ser orgânicas, no sentido de estarem juntas, onde eu posso caminhar junto, catequese com ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, pastoral da acolhida, pastoral social, pastoral missionária, pastoral da liturgia, pastoral dos coroinhas, e essas pastorais e movimentos possam mostrar sua identidade na catequese. Olha, nós somos da pastoral dos coroinhas e nós estamos agora com inscrições abertas para novos coroinhas. Nós queremos acolher vocês catequizandos a estarem conosco, participando, ajudando. Nós somos do grupo de jovens, nós queremos que vocês adolescentes estejam conosco, participando do grupo de jovens, porque é justamente aqui que nós vamos mostrar para os nossos catequizandos que a igreja é lugar, sim,
de jovens, de crianças. É lugar, sim, onde você consegue encontrar pessoas que são verdadeiras, pessoas que olham para Jesus Cristo como sendo o centro, o exemplo da nossa vida. Por isso que a liturgia é o lugar privilegiado para nós escutarmos a voz da igreja, a voz do Senhor, porque é ela que vai nos constituir e vai nos introduzir nesse lugar privilegiado de catequese. A liturgia é o lugar privilegiado de catequese, por isso que nós precisamos, todos os agentes pastorais, escutar com o coração. Escutar com o coração e aprender sempre algo novo, responder à fé sempre de uma forma nova, porque a sociedade se transforma, o mundo se transforma, e eu preciso, sempre a partir dessa palavra que não muda, que é a palavra de Deus, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará, eu preciso ter como base essa palavra e anunciar para as pessoas de hoje. As pessoas de hoje. Nós vamos perceber que dos últimos 10 anos até aqui, muita coisa mudou na catequese. Muita coisa. E nós estamos batendo na tecla para mostrar para as pessoas, olha, acordem, despertem, porque o tempo passou, o tempo mudou. As crianças, adolescentes e jovens de hoje não são como crianças, adolescentes e jovens de 10 anos atrás. As pessoas ficaram cada vez mais complexas e eu tenho que saber corresponder a essa nova evangelização, sem corromper as verdades da fé, sem corromper o evangelho. Mas eu tenho que estar atento à voz da igreja. Por isso que a comunidade precisa ser lugar de iniciação à vida cristã. Porque é só assim nós vamos realmente conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é ser católico apostólico romano. Porque tudo que o Gessiandro sabe sobre fé, sobre Jesus, é graças à comunidade cristã. Tudo que o Gessiandro sabe e vive na ação litúrgica é graças à tradição da igreja que sempre se propôs em guardar, em preservar esse tesouro. É sempre a partir da igreja que eu preciso anunciar Jesus Cristo. Eu recebi o sacramento, agora é tchau e bênção, eu não preciso mais. Não, você precisa. Porque nós precisamos sempre dar uma nova resposta. Nós precisamos sempre aprender uma coisa nova. E, além disso, eu preciso sempre estar ligado a Jesus Cristo por meio da sua santa Eucaristia, o seu santo corpo e seu santo sangue. Eu preciso sempre escutar Jesus por meio da sua santa palavra. E eu só consigo isso dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Em nenhum outro lugar eu consigo isso. Por isso que na ação litúrgica, nas pastorais, eu preciso dar sempre uma nova resposta de fé. E aí nós vamos entender que cada pastoral, que cada movimento precisa ser lugar de catequese, precisa ser lugar de evangelização. Porque antes aprendeu a escutar o Senhor em sua santa palavra, na liturgia da palavra, porque agora alimentado do seu corpo e do seu sangue, não sabe fazer outra coisa a não ser testemunhar esse Cristo. Por isso que nós precisamos acolher, orientar e incluir nas comunidades e nas pastorais aqueles que estão chegando, aqueles que ainda não viveram uma fé, que não tiveram uma experiência. E essas pessoas possam olhar para a comunidade, a exemplo de Jesus Cristo, e realmente entender que ali sim é a comunidade querida por Deus. E aí, continuando ainda aqui alguns tópicos, a igreja precisa acolher com amor todos os seus filhos. E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. Igreja, homens e mulheres, né? Sem esquecer dos ensinamentos de Cristo, que olhou com misericórdia, que acolheu, que só depois evangelizou. E aí nós precisamos, a exemplo de Jesus, vamos recordar o evangelho de 2 domingos atrás, o encontro de Jesus com a samaritana. O encontro de Jesus com a samaritana é uma ótima pedagogia para nós vivermos a proposta de Cristo.
O encontro de Jesus com a samaritana nos interpela a termos a mesma atitude que Jesus Cristo, a termos a mesma atitude que ele teve. Primeiro eu vou ao encontro, depois eu escuto, depois eu acolho, depois eu evangelizo. Essa pessoa, tendo sido evangelizada, já não consegue mais ser a mesma pessoa. Olha para a samaritana. Ela teve vários maridos e viu uma vida totalmente torta, né? Cheia de pecados, erros e defeitos. Mas a experiência de fé que ela teve com o Senhor, a escuta da palavra que saiu da boca de Cristo, fez com que ela mudasse de vida. Mas primeiro Jesus foi ao encontro, acolheu, escutou e evangelizou. A experiência de fé fez com que várias pessoas, vários outros samaritanos, pudessem querer saber quem era esse Jesus, quem era o Messias que essa mulher encontrou e que não foi acusada e não foi que não foi acusada de seus pecados, mas antes foi acolhida. E nós precisamos seguir o ensinamento de Jesus Cristo. O encontro de Jesus com a samaritana é um encontro que transforma. O irmão Rodrigo colocou, né? Este encontro com a samaritana é de suma transformação, né? Transformação é uma transformação maravilhosa. E nós precisamos. Eu, Gessiandro, preciso fazer ou ter essa atitude de samaritana todos os dias. Todos os dias eu preciso fazer esse encontro, essa experiência de fé, para que aquilo que eu faço não seja só uma prática sistemática sem experiência de vida. Por isso que nós precisamos encontrar luzes na nossa comunidade a partir dessa experiência de fé que nós tivemos e vivemos durante todo o tempo litúrgico, essa dimensão litúrgica catequética. E o convite que eu faço para você hoje, catequista, que está nos acompanhando, é tentar perceber o mistério da ação litúrgica e tentar crescer também nessa fé a partir daquela pedagogia que é própria da Igreja, a partir dessa pedagogia que nos é apresentada pelo tempo litúrgico, onde nós podemos ser gestado como Maria gestou Jesus no tempo do Advento, e que nós podemos crescer em graça e sabedoria como Jesus cresceu, como vai narrar o Evangelho de São Lucas, e que nós podemos assim cada vez mais ser obedientes e testemunhar cada vez mais esse Cristo ressuscitado que se faz presente no meio de nós. Esse é o convite que que nos é feito hoje. E também tentar insistir de todas as formas para que as pastorais e movimentos possam caminhar juntos com a catequese, para que as pastorais e movimentos possam reconhecer-se como catequizadores, catequizadoras, evangelizadoras e evangelizadores. A partir da compreensão de fé, a partir dessa escuta atenta da palavra de Deus e a partir de se alimentar do corpo e o sangue de Cristo. Agora precisa realmente amar como Jesus amou, fazer o que Jesus fazia, como vai nos dizer o Padre Zezinho em suas canções. Olhar para o tempo litúrgico é adentrar no mistério salvífico de Deus que me resgatou, que me acolheu e que agora me envia em missão. E nós precisamos prestar atenção em todo o rito litúrgico para entender como a Igreja pensou em cada detalhe, em cada momento, para nos aprofundar em nossa fé, em nossa vida de fé, na vida em Cristo. Amém? Nosso combinado é sempre das 9 às 10 horas. Então, para não fazer diferente, nós vamos assim encerrar a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje. Essa live, vou deixar ela salva aqui, tá? Vocês vão receber o material. Gessiano, como que eu recebo o material dessa live? Esse material eu vou salvar em PDF e colocar no canal oficial do quadro de Catequista para Catequista. Gessiano, como que eu acesso o canal oficial? Você vai entrar no link da biografia do Instagram do Pensar Catequese e vai encontrar lá no link o nome de Catequista para Catequista.
Esta explicação também serve para o Instagram do Rodrigo, que é Catequese DH. Clicando lá em Catequese DH, você vai baixar também na barra de rolagem e ver o link lá e entrar. Eu vou salvar em PDF para vocês, porque dentro desse material tem algumas ilustrações, algumas imagens que vai te ajudar a compreender melhor tudo isso que eu passei. E a live vai ficar salva aqui e lá no YouTube também, para vocês verem com mais calma, para ver em outro momento, tá certo? E assim nós concluímos a nossa live de hoje. Peço desculpas em nome do Pensar Catequese e do Catequese DH. A internet do Rodrigo não estava boa hoje, e aí também nós não tivemos o retorno do nosso convidado, mas a gente sempre deixa um plano B para vocês não ficarem na mão, né? Então, esse era o plano B, fazer uma live sobre a dimensão litúrgica catequética na vida da igreja, na vida da catequese, na vida das pastorais. Então, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus possa te fortalecer cada vez mais nessa missão, nessa vocação. E que a partir dessa aula você possa estar atenta e de corpo e alma na ação litúrgica para compreender cada momento, cada parte daquilo que a igreja nos oferece na Santa Liturgia, na Santa Missa. Amém? Então, bênção de Deus para vocês, um beijo no coração, tira print dessa live e marca aqui o Pensar Catequese e o Catequese DH e coloca lá qualquer coisa e convida mais pessoas para participar também. Muito obrigado a vocês pela compreensão, pelo carinho, por estarem aqui mesmo com tantos imprevistos, com internet que cai, som que não sai, com convidado que não chega. Mas acontece, imprevistos acontecem e esses imprevistos nos convidam a ter um pouco mais de paciência, né? Então, beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem e até mais.